Vamos para a nossa próxima conversa? Olha só. O governo do presidente Jair Bolsonaro quer revisar o Programa Nacional de Direitos Humanos e pretende fazer isso de portas fechadas, sem debater com a sociedade. Esse programa, só para explicar para todo mundo, é o conjunto de diretrizes e metas que orienta as políticas públicas do país para os direitos humanos. Na semana passada, a ministra Damares Alves publicou uma portaria que cria um grupo de trabalho com a finalidade de revisar essas diretrizes. Mas esse grupo ele é formado apenas por pessoas do próprio governo, sem participação qualquer da sociedade civil. Grupo de Defesa dos Direitos Humanos reagiram prontamente. Mais de 550 organizações da sociedade civil assinaram uma nota de repúdio a essa iniciativa. Esse documento foi entregue ao vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos. Numa outra iniciativa de combate a essa proposta de revisão, a ex-ministra da extinta Secretaria de Direitos Humanos, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para assustar os efeitos da portaria. A portaria tem o número de 457. E é com a Maria do Rosário que a gente conversa agora. A gente chama ela para participar aqui do nosso programa para tentar nos explicar quais as medidas cabíveis para que essa revisão não seja feita sem participação da sociedade civil. Deputado, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, como vai? Um abraço a todo mundo que assiste a TVT, que é um projeto dos trabalhadores e das trabalhadoras, então fica realmente nosso cumprimento. E aqui nós temos uma pauta de luta, né? Porque o ataque que está sendo feito pela ministra Damares ao PNDH3, ao Programa Nacional de Direitos Humanos, não é descolado de todas as ações nefastas e destruição de políticas públicas que estão colocadas no Brasil. E agora há pouco, quando eu ouvi a Thalita conversando com uma importante infectologista que falava da situação do Acre, da situação do Brasil, nós estávamos falando de como os direitos humanos estão sendo violados, de como nós temos no Brasil uma situação grave, uma crise humanitária grave provocada pelo governo Jair Bolsonaro, que mantém um modelo econômico extremamente violento, promove o ajuste fiscal, ao mesmo tempo em que existe a pandemia, impede o Sistema Único de Saúde de ampliar a sua capacidade de atendimento e, principalmente, cortou o ajuste emergencial, jogou as pessoas na pobreza extrema e tem um modelo de violação de direitos absurdo. Só que agora ele quer oficializar isso, Thalita. Como? Ele quer oficializar rasgando o PNDH3, a sociedade civil brasileira, que pertence não somente à atual geração, mas às gerações futuras, porque aqui estão escritos e, portanto, são passíveis de serem reivindicados os direitos humanos na sua mais ampla extensão. Os direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais, os direitos políticos e civis. E esta peça, ela precisa ser defendida por todos e todas nós. Deputada, na sua avaliação, a gente sabe que a ministra Damares, do governo Bolsonaro, defende essa pauta de costumes bastante conservadores, né? E na sua avaliação, é uma tentativa de mexer nos direitos humanos para tentar, de alguma forma, colocar em discussão essas pautas mais conservadoras? Por que fazer isso sem participação da sociedade civil? E outra coisa, se não há uma preocupação por parte das organizações e por parte de parlamentares, isso passa, ninguém fica sabendo, essa discussão começa de portas fechadas, como eu disse ali no começo. Já estamos com a conexão com ela novamente. Oi, deputada. Melhorou Desculpe, bastante. Thalita, eu segui falando, porque eu segui falando e achei que estava no ar direitinho e não estava, não. Perdão, gente. Essas coisas de internet, às vezes, estão... Troquei de lugar aqui para ver se funciona melhor, tá? Mas é o seguinte, a Thalita... Melhorou? Vamos ver se consigo ficar estável. Olha só, gente, a Thalita falou sobre... Eles estão querendo se aproveitar para colocar a pauta de costumes. Sim, eles sempre querem colocar essa pauta. Eles sempre querem atacar as feministas, atacar os negros e negras, atacar a população LGBTI, que mais. Eles sempre atacam todas as pautas com o sentido de se colocarem como se fossem os defensores da família. Nada é mais falso.
porque eles não reconhecem a diversidade das famílias brasileiras. Mães sozinhas com seus filhos, avós sozinhas com seus netos, mulheres, chefes de família, famílias constituídas por pessoas LGBTQI+, famílias das favelas, das periferias, que estão perdendo seus filhos, porque, enfim, eles julgam as pessoas negras sempre a partir de uma condição do racismo, que perpassa o Estado, a violência policial. Então, tudo isso afeta as famílias. As famílias estão desesperadas, porque as famílias estão desempregadas, endividadas, despejadas quando precisam pagar o aluguel. Não há mais programa de moradia popular, não há políticas de emprego no Brasil, não há vacina, há fome nas famílias. O CAD único está sendo desfeito. Então, quando eles se colocam favoráveis às famílias, não acreditem nisso, porque eles são os que mais atacam as famílias dos trabalhadores e das trabalhadoras. Utilizam, no entanto, um discurso moralista. E o PNDH3, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele vê a pessoa, a condição humana. Ele vê os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. E assegura, não para um governo, porque ele foi feito no governo Lula, sob coordenação do então ministro Vanucci, e chamando a sociedade, com centenas de conferências livres, conferências temáticas, tem contribuição de áreas como conferências do idoso, conferência das pessoas com deficiência, conferência da habitação, conferência de segurança pública. Todas as áreas, todas, estão dentro deste programa de direitos humanos, porque os direitos humanos engloba tudo. E não ao acaso, mais de 500 entidades realmente muito representativas, entre elas a CUT, né? Eu sei que participa aqui com a TVT, sindicatos estão se posicionando contra essa revisão, que é a destruição da política nacional de direitos humanos para as futuras gerações. É isso que eles pretendem. Deputada, quais as maneiras de evitar essa transformação no Plano Nacional de Direitos Humanos através do Legislativo? Você apresentou, né, um projeto para assustar os efeitos desta portaria. O que é possível fazer para que isso não continue caminhando? Bem, Thalita, as parlamentares e os parlamentares da Câmara Federal têm a possibilidade constitucional de apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar atos abusivos ou inconstitucionais de parte do Poder Executivo. Nós estamos tentando sustar os atos do Poder Executivo, os mais variados que são inconstitucionais, sobretudo quando ele ataca, este governo ataca a participação popular. Porque a participação popular, a participação direta da sociedade, que se dá pelos conselhos e que se dá, inclusive, através das suas conferências, com resoluções como o próprio PNDH3 apresenta, esta participação é constitucional. Ela é definida na Constituição. E há um princípio, tanto dentro do país como internacional, que o Brasil participa, que é o princípio do não retrocesso. Nós não podemos aceitar retrocessos. Quando a população alcança um direito, aquele passa a ser o patamar. Isso em direitos humanos é uma matéria muito importante. Todos esses retrocessos que o governo Bolsonaro realiza, portanto, eles estão jogados no plano da inconstitucionalidade. Mas para isso, para que o Legislativo cumpra o seu papel, o presidente da Câmara dos Deputados tem que colocar na pauta este PDL, Projeto de Decreto Legislativo. E é por isso que essas 500 entidades, 578 entidades, entregaram um pedido ao vice-presidente da Câmara dos Deputados para que ele paute na mesa diretora este projeto de decreto legislativo que eu apresentei, mas que não é só meu, não. É de toda a bancada do PT, da bancada do PSOL, da bancada do PCdoB, de atores e atrizes da vida parlamentar que estão em diferentes partidos, no PDT, na Rede, a deputada Joênia, são, assim, dos mais diversos partidos, e mesmo do campo liberal, enfim, do PSDB, que nos apoiam, do MDB. Há pessoas em quase todos os partidos, tirando aqueles de extrema-direita, que estão do lado da destruição total do conceito de direitos humanos no Brasil. Há parlamentares de vários partidos que apoiam que este PDL seja votado. Mas este não é o único caminho.
O próprio ex-ministro Vanucci conversou com Débora Duprat, que foi procuradora responsável pela Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, a PFDC, até bem pouco tempo, e a ex-procuradora Débora Duprat, o ex-ministro Vanucci e uma série de juristas estudam medidas também no plano de representação no STF contra a portaria da ministra Damares, o que é extremamente positivo também, terá o nosso apoio se acontecer essa representação. Os partidos políticos também podem fazer representações, o PT, o PSOL, o PDT, vários partidos estão pensando neste plano da representação, mas nós estamos neste momento aguardando, porque se a procuradora Débora Duprat, ex-procuradora, ingressar, nós podemos ser partícipes dessa iniciativa que ela tomar, que certamente representa a todos e todas nós, além das denúncias internacionais que estão sendo estudadas pelo Eugênio Aragão, também ex-ministro, e um defensor de direitos humanos. Sobretudo, é assim que a gente se coloca, né? Porque não são as posições que nós já ocupamos que nos caracterizam ou nos apresentam, mas aquilo que nós somos. E nós somos militantes, defensores e defensoras de direitos humanos, seja no campo, na floresta, nas periferias das cidades, nos movimentos sociais de um modo geral. Só mais um detalhe para a gente finalizar sobre essa portaria, é que ela proíbe, inclusive, que os debates sejam divulgados. É uma afronta, não é só você discutir sem a participação da sociedade. Os debates não podem ser divulgados, inclusive. Esse é um elemento que eu reputo da maior gravidade, porque a Constituição diz que todos os atos são públicos, todos os atos de Estado são públicos. Este governo tem violado a lei, que é a Lei de Acesso à Informação, uma lei que foi aprovada no governo da presidenta Dilma. O PNDH 3 vem do governo do presidente Lula, mas essas normas, esse decreto, que é o PNDH 3, e as normas, a legislação como a Lei de Acesso à Informação, que foi sancionada, foi aprovada no período de governo da presidenta Dilma, é aquilo que o Estado melhor produziu para a democracia. E isso define que todos os atos do Estado são públicos. A exceção mais rara é a determinação de sigilo. No entanto, o governo Jair Bolsonaro inverteu isso. Ele usa da exceção como regra. Tudo é sigiloso. Tenta impedir que a população tenha acesso a informações que são públicas. E um dos impeditivos é agora desta comissão, porque esta comissão sequer pode existir. Uma comissão formada somente por integrantes apontados pelo Poder Executivo é abuso de autoridade, ela viola a Constituição ao querer revisar um programa que foi feito pela sociedade, que pertence à sociedade, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, o programa número 1, o programa número 2, feito nos governos Fernando Henrique, e este programa número 3, aprovado no período do presidente Lula, pertencem e perpassam períodos e são um fundamental legado do presente para o futuro. Precisam estar em vigor hoje e no futuro. E não é Damares Alves, não terá poder de atacar e destruir os direitos humanos, porque nós sempre renascemos. Renascemos na resistência à ditadura, renascemos na resistência às chacinas, aos assassinatos de Chico Mendes, de Dorothy Stang. Renascemos quando cada defensor e defensora é atacada, renascemos. Renascemos porque sempre há quem esteja orientado pela ideia de que nós somos parte de uma família humana e de que nós temos responsabilidades comuns com a vida contra a morte, que está representada, esta sim, a morte pelo governo Bolsonaro. Maria do Rosário, sempre um prazer te receber, viu? Muito obrigada pela participação. Um beijo, uma boa tarde para você. Um grande abraço à TVT, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e sigam na luta, porque esse é o nosso caminho. Abração. Tchau. Beijo. Maria do Rosário, deputada federal, ex-ministra dos Direitos Humanos, participou aqui com a gente falando sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos.